Eu queria perguntar para você sobre esse caso da Zambelli. Você comentou que você conhece ela, que você está por dentro do assunto. Ao meu ver, parece uma perseguição, mas também, por outro lado, ela pode ter errado de alguma forma. O que você acha da situação? Carla Zambelli, Bruno Zambelli, né, são duas pessoas que eu conheço, irmãos. Na época, quando o presidente Bolsonaro, já eleito, já no cargo de presidência, iniciou um processo de motociatas, eu fui convidado para organizar essas motociatas e nós fizemos a primeira grande motociata, que foi realizada em São Paulo, dia 12 de junho de 2021. Eu fui responsável por nada menos do que locar as motocicletas dos batedores que vinham em volta do presidente, né, o pessoal do GSI. E, ao mesmo tempo, eu também estava naquele pelotão presidencial e estava com a responsabilidade, vejam só, de levar o astronauta Marcos Pontes na garupa da minha moto, né? E foi interessante isso, porque ele chegou para mim, assim, o astronauta Marcos Pontes, e eu vou confidenciar uma coisa aqui do senador hoje, astronauta, na época ele era ministro, ele chegou para mim e falou, então, é o senhor que vai me levar nessa motocicleta? Sim, deixa eu olhar a máquina. Daí ele olhou a minha Road King Harley Davidson. Ele falou, nossa, que máquina maravilhosa, um dia eu gostaria de dirigir uma moto dessa e tal. Mas o senhor vê, eu estou meio gordinho assim, fora de forma, o senhor também? O senhor não acha que a gente vai ficar apertadinho aí na moto? Não vai ficar inconveniente? Eu falei assim, olha, na época, ministro, né? Ministro astronauta, vamos fazer o seguinte. Hoje é 12 de junho, dia dos namorados, me dá um abraço, um selinho, vamos quebrar isso. E aí, a Carla Zambelli estava ali na garupa de uma outra pessoa, o Bruno estava ali também. A Carla, inclusive, o marido dela, excelente motociclista. Ah, é? Um abraço aí, a Carla é o esposo dela. E a gente foi a maior motocicleta do mundo, 2 milhões, né? Fizemos mais de 30 motocicletas naqueles anos e foi uma coisa incrível. A Carla é uma pessoa de identidade muito forte, né? Hoje nós temos uma geração de mulheres que suplantou o feminismo, né, e trabalha hoje com um determinismo de empoderamento, né? Esse determinismo de empoderamento mostra o seguinte, que as mulheres elas são tão capazes ou até mais capazes que os próprios homens, né? Eu costumo falar que a minha esposa ela tem mais capacidades do que eu, ela consegue pensar em mais coisas ao mesmo tempo, fazer coisas ao mesmo tempo do que eu faço. Então, a gente deveria ter mais mulheres na política. E a Carla é um desses exemplos, né? Ela sempre foi uma pessoa de direita, ela sempre foi uma pessoa que buscou valores de tradição, família e propriedade, sempre sofreu muitos preconceitos por ser mulher na política, e toda ação gera uma reação, ela é humana, ela não é uma máquina. Então eu me recordo, quando nós estávamos ainda na outra TV, falando sobre o que iria acontecer na transição de governo, que todos os apoiadores do presidente Bolsonaro, eles iam ser, primeiro, caçados com 2 S's, depois caçados com C cedilha. É o que a gente está vendo. Qualquer pequeno pecado que qualquer um desses apoiadores do Bolsonaro fizer, seja ele homem ou mulher, serão perseguidos, serão caçados, serão presos como exemplo de não oposição a um governo ditatorial que a gente vive hoje. Então, Carla Zambelli, meu apoio a ela, né? Espero que ela consiga reverter esse quadro, mas acho bem difícil ela conseguir reverter esse caso, porque hoje nós temos um STF que, na verdade, é mais um partido político do que uma própria instituição, né, que deveria ser aí a vanguarda de proteção da Constituição. Então, nós temos um partido político como poder e temos apenas um único poder no Brasil, né? Não temos mais só o executivo, o legislativo e o judiciário. Hoje o Brasil é um único poder, é um modelo que foi implantado na China alguns anos atrás. Lá na China, quando eu vou comprar as matérias-primas da nossa indústria e vamos lá desenvolver fornecedores e clientes, conversando com as pessoas lá da China, quando você vai nas principais cidades da China, as cidades da China são maravilhosas, elas são assim modernas, né? Shanghai, Guangzhou, eles têm um patrimônio histórico maravilhoso, mas a gente tem que lembrar que houve uma grande revolução comunista, né? A revolução de Mao Tse-tung, e essa revolução ela trouxe milhões de mortes, né? Através de um regime ditatorial. E qual era o modelo que eles... qual era o objetivo que eles tinham? De criar um modelo onde a população ela se sente protegida, ela se sente com uma infraestrutura suficiente para não ter que reclamar do governo. Mas são os impostos mais caros do mundo. Então, conversando com alguns amigos chineses, eu perguntei e eles me responderam mais ou menos a mesma coisa.
O que é para você o regime de governo chinês nesses últimos anos? E os jovens dizem o seguinte, os mais jovens dizem assim para mim, que o primeiro grande governante depois da Revolução de Mao Tse-tung, o próprio Mao Tse-tung, ele trouxe comida, porque eles estavam numa situação miserável. Aquela coisa que chinês come barata, cachorro, veio dessa época onde eles não tinham o que comer. Então, primeiro trouxe comida. O segundo grande governante trouxe terra. O terceiro trouxe visão estratégica e agora Xi Jinping trouxe poder. Então, esse é o modelo, é criar um mundo perfeito, entre aspas, para que ninguém reclame. Então, quem reclamar como a Carla Zambelli, como o Nicolas, como todos os outros de oposição ao governo hoje, vão ser, primeiro, caçados com 2 S's, né? Depois, caçados com C cedilha. Então, é uma vergonha o que está acontecendo hoje no Brasil, onde você é incriminado por crime de opinião. Quando ela pegou aquela arma e saiu atrás daquele pseudo-jornalista que disse que ia agredi-la, agrediu ela verbalmente, né? Cadê? Eu não entendo. A esquerda ela fala tanto sobre feminismo, as moças com seus belos cabelos azuis, verdes, amarelos. Cadê esse pessoal que não defendeu a Carla Zambelli naquele momento, né? Ela precisou empunhar uma arma, senão talvez ela apanhasse. E se ela fosse morta naquele momento, né, por um maluco aí de esquerda, o que o pessoal ia falar? Mais uma que foi morta? Mais um feminicídio no Brasil? Né? Então as coisas estão invertidas, nós estamos perdendo a noção de valores. É isso que está acontecendo. Carla Zambelli tem o meu apoio, tem o apoio da direita e é uma excelente política. Como humana, ela tem erros, mas nenhum erro de roubar aposentados, nenhum erro de levar os velhinhos já falecidos, né? Hoje eu estava vendo uma notícia, o INSS, hoje mais um escândalo, né, envolvendo o INSS com esquemas de pessoas falecidas ou falsas falecidas. Isso me lembrou aquela história do tio Paulo, né? Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.